Alô, galera, mais um podcast Craques da Paz e quero convidar você a estar participando, estar curtindo, estar enviando para o pessoal aí esse link e com certeza mais um dia hoje vai ser muito legal porque nós estamos aqui agora com o nosso querido índio, conhecido no futebol, Luiz Antônio. E Isso Luiz aí. Antônio, ele vai estar falando com a gente aqui, conversando, batendo um papo. Eu queria que tu desse aí já as boas-vindas aí, parabenizar o nosso pessoal, falar com o nosso pessoal aí, que a galera tá ligada aí no nosso bate-papo de hoje aí com o grande índio, árbitro de futebol. Bom, prazer grande, né? Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande e é sempre muito bom falar de futebol, falar da carreira, falar de lances polêmicos, falar, enfim, desse universo que nos trouxe até aqui, né? Que é o futebol, que é capaz de transformar vidas, não só o futebol, mas o esporte como um todo. E a gente sempre trocando essa bolinha aqui, falando um pouquinho e discutindo assuntos pontuais e relevantes para a sociedade. Sim, e logo de cara eu já quero matar uma curiosidade que o pessoal fala, que é do teu nome, Luiz Antônio, e o índio por quê? Tua semelhança e tal, mas há uma questão da família oriunda, de raízes indígenas ou não? Sim, sim. Sim, né? O apelido vem desde de garotinho, né? Da época que eu morava em Petrópolis, eu nasci em Nova Iguaçu, mas fui muito novo morar em Petrópolis. E lá, no meio dos amigos, brincando, cabelo sempre comprido, grande, escorrido, a cor da pele, né? É. E aí no colégio, isso começou no colégio mesmo, na primeira série, na antiga primeira É. série. Ah, apelido de um, apelido de outro, aí, índio, tu parece um índio. Aí ficou Ficou. índio e foi a marca. E acaba que, se você fala Luiz Antônio, né, até Silva dos Santos. Quem é? Não, É, não conheço. Fala assim, o índio que é árbitro. o Aí índio. pronto, aí vem a figura árbitro pública, né, com o índio, que é uma marca, né? E é isso. Antes, A origem foi basicamente por isso. isso aí, com certeza, geralmente, não só a fisionomia, e marca muito, né? Até porque hoje o pessoal, a ideia seria indígena, né? É, é. Hoje não seria o índio, seria. Povos indígenas, né? Mas ainda bem que Exatamente. na minha época não estamos É, tão velhos assim, mas ficou índio. ficou índio e foi. E eu lembro que tinha um amigo, logo quando eu comecei apitando, né? Porque a história queria ser jogador e não fui ser jogador, É né? isso que eu ia falar. Só que eu tenho uma história ainda antes ainda. Entre querer ser jogador e arbitragem, tem uma história, É, né, que eu queria que você falasse. aí essa questão de querer ser jogador e não deu certo e tal, então aí me tornei árbitro. E aí tinha um amigo, né, isso que eu ia falando, que até na época ele falou, pô, esse negócio de apelido, cara, pra árbitro, isso não fica legal. É, Saudoso Jaime, que Deus o tenha, um grande amigo mesmo. Ele falou, pô, isso não é legal, cara. Pô, tu tem que ser conhecido pelo nome. é. Falei, pô, mas todo mundo fala índio, fala índio, fala índio. Aí ele brincou, ele falou assim, então vamos ver o que que dá isso aí. Aí acabou que, Terminou que foi o Luiz Antônio Índio, né? é, é, Ficou o índio, o codinome aí, mas ficou, o ficou, teu nome tá indo também, Luiz Antônio. e engraçado que é uma marca, né? É, Porque assim, você vê alguns jogadores que têm um apelido e alguns você não conhece nem, não sabe nem o nome, né? Mas conhece pelo pelo codinome. apelido, ou pelo Dentro de codinome. campo a galera te chamava de índio, ou Luiz, ou professor. Índio, professor, Luiz, mala, chato, marrento, de Mas tudo um é pouquinho. essa coisa, tem algumas coisas também que você, como árbitro, assim, árbitro de alto rendimento, né? Vai poder também falar, muita gente tem dúvida. Essa questão de se referir ao árbitro, não necessariamente precisa, podes falar, chamar pelo nome, tem alguma, para você não, mas tem alguns árbitros que gostam de chamar de professor, ou de... Tem alguns hábitos que gostam, né? Ser chamado pelo nome, ou por professor, ou educador. Eu sempre tive por mais que não pareça, né? Por mais que digam que não tinha, mas eu sempre tive uma relação boa. É, Mas para construir essa relação, você tem que botar limite.
E eu sempre falava, não precisa me chamar de Luiz, não precisa me chamar de professor, pode me chamar de índio, de você, do jeito que quiser, desde que fale com A respeito. respeito, né? Essa era a Exatamente. minha máxima. E ali as discussões, aquela guerra psicológica, podemos dizer assim, porque É. é uma questão de atitude e de tomada de decisão, é, isso sempre foi muito latente. Eu sempre falei muito com os jogadores, mas numa questão de educar, de não primeiro punir. Sim. Apesar que dizem que eu tinha mão pesada, e tinha, É. mas vocês podem ver que todas as situações, elas foram necessárias. Sim. Nunca foi uma coisa desnecessária ou pessoal. Sempre foi tentando ser o mais justo possível, cumprindo as regras do jogo. Você faz pra estar ali pra isso também, né? Claro que Porque se o tem árbitro exceção, mas também deixar rolar. Se o árbitro negociar tudo, aí a gente vê É, tudo que tá aí não vai acontecendo aí, dar. né? É. Agora, antes dessa questão que eu me lembro, lá na reunião da Atleta de Cristo, que você ia, você é estudante de educação física, né? E aí teve uma situação que você participou do Pressão Alta, né? Foi, Na foi. Globo, Foi, que é foi. uma série. Cara, conta aquilo ali. Como é que foi aquilo ali? Como é que pegou? Te chamaram? Você foi escolhido como? Por ser árbitro, né? Ser uma pessoa pública, Você já era árbitro ali? já. Eu tava iniciando a Ah, carreira. tá. Iniciando. Foi em 2001 ou 2002. Foi Alguma por coisa aí. assim. E assim, eu já tava apitando, e aí apitando um jogo aqui, apitando um jogo ali. Sim. Um conhecido me falou, pô, vai vir um programa aí na Globo, cara. Eu fui apitar um jogo particular. Sim. E aí ele falou, vai vir um programa aí na Globo que eles vão fazer provas radicais. Pô, eu acho que tem tudo a ver com você, cara. Tu pratica esporte, Foi né? antes no limite, né? Logo depois veio Foi no limite. era um projeto, né? O Hipertensão, ele era um projeto percussor do limite. Sim, Eram pequenos episódios que aconteciam no final de semana, sim. que estava servindo de projeto para vir o grande programa que foi, né? Que, poxa, No limite. no limite. E aí eu fiz a inscrição, e engraçado que tudo foi acontecendo assim, né? Eu fiz a inscrição pro Big Brother. Ah, é? É. Caraca, A Big história Brother efetivamente começou assim. Eu fiz a inscrição pro Big Brother para a primeira edição, que foi mais ou menos, foi acho, que 2000, 2001. Acho que tá na edição 25, eu acho. Tá indo, foi 24, então foi 2000. Eu fiz a inscrição, né? Eu vi a chamada, fiquei sabendo. Também por um amigo que era do meio, mesmo que falou do Hipertensão. Sim. Falou, pô, vai ter um primeiro programa aí, vai ser legal, pô. E eles estão procurando. E eu fui e fiz. Foi até o do Bambam, que o Bambam ganhou. Ah, foi o primeiro. Foi o primeiro. E aí, pô, eu fiz todo o processo seletivo. Todo. E eu lembro que eu tenho certeza que eu não fui por uma resposta que eu dei na última avaliação. É mesmo? E eu sei qual foi a resposta. Furo de reportagem. Não, e foi uma resposta muito sensata, porque hoje em dia pode-se levar livros e etc, né? E aí eu lembro que me questionaram, me perguntaram assim, o que você levaria pra lá? Aí eu falei, a Bíblia. A minha Bíblia. Eu levaria minha Bíblia, que é o livro que eu tenho o hábito de ler diariamente e tal, essa coisa toda, pela minha religião. E também por ser um livro que eu entendo que ali estão todas as respostas para tudo que a gente precisa na vida, né? E a gente sabe disso, é o conhecedor, é a palavra que alimenta, é a Bíblia. E aí eu falei, a Bíblia. E se não deixasse você levar, você iria? Eu falei, não. Ih, rapaz, então foi isso aí. Foi, eu sei que foi. E aí eu senti que um olhou pro outro assim, tipo, ou ele tem muita fé, ou ele não vai ceder a nada que a gente queira negociar com ele. Porque é sim, sim, não, né? A gente sabe disso. Isso aí, deve ser isso aí mesmo. No início foi 2001, por aí. Foi, eu Porque tava... hoje pra Globo seria um filezão pra ela. O cara dentro do Big Brother lendo a Bíblia. E eu tava Pra ela iniciando, tinha pouco tempo, eu me batizei em 2000, e aí eu tinha e tenho, a gente tem esse entendimento do que é a palavra diária, né? É o que nos alimenta. E isso, mas o bom é aquilo, né? E a palavra também diz, eu não me curvei a homem nenhum ou a Deus nenhum. Sim. É Deus, cara.
é Deus. Eu É porque tenho fé em realmente, Deus. naquela época, tomar uma decisão dessa aí, realmente tem que estar Mas muito convicto, né? Mas eu não fui, né? Aí eu não fui pro Big Brother. Mas as portas se abriram. Você E aí abriu. eu fui pro hipertensão, que eu acho que era onde Deus queria que eu tivesse. Mas eles não falaram também por que você não foi, né? Não, mas esse foi o meu sentimento. Entendi. E aí, Não, mas quando Deus realmente. fala, o coração, É. Não, mas né? ficou muito claro, porque eles perguntaram se você não puder entrar, você iria? Você falou que não. Sim, não, Então, não. Se eu não deixa, se a foi uma gente não opção que eles permitir, fizeram, se a gente não permitir, tu leva? Eu falei, que tu hoje eu vai? acho que Não. deve ter mudado, Sim, com porque eu, certeza. eu acredito que eles queriam um cristão lá, É, né? já no primeiro. Mas talvez que não fosse aquele cristão que seguisse a palavra, né? Que talvez se envolvesse em algumas polêmicas, discussão e tal. algumas coisas que não seriam relevantes, vamos É. botar assim, pra mim, Mas não pra mídia, mesmo né? assim, eu acho que, ainda mais com a temática do programa, na época, talvez eles É, não tiveram essa eu percepção. acho, eles Pô, perderam, né? perderam, com Perderam certeza. porque eu tenho certeza, e É. também foi uma outra pergunta que me fizeram, né, nessa entrevista, assim, por que que você acha que deve ir? Por que que você acha que a gente tem que te dar essa oportunidade? Ser escolhido. Aí eu falei assim, porque vocês vão ter uma grande oportunidade de ter uma pessoa que realmente vai jogar o jogo que entende do jogo, vai jogar o jogo, mas vai ser justo. É. Aí também isso acho que Deu causou, assim, uma. é porque a personalidade, né, quando você se coloca em determinados momentos ou em algumas situações, quando você impõe tua personalidade, isso causa duas coisas, né? Ou pode te afastar, ou as pessoas podem te trazer. Porque uma pessoa com uma personalidade forte, ela não vai se permitir É, a fazer aquilo que ela entende que não tem que fazer. é. E eu acho que isso eu já trazia comigo, tá aí, porque eu acho ter tido tanto, e claro, em primeiro momento foi Deus, mas a vontade dele, a minha capacidade profissional, a gente também não tem que ligar tudo ao mundo espiritual, mas a minha capacidade dada, o dom dado por Deus e a personalidade, né? Acho Sim. que isso foi um dos fatores que me fez conseguir caminhar e traçar e ter uma carreira próspera, que eu acredito que eu tive com toda humildade, É. conquistei grandes coisas. Sim, com certeza. E aí, no caso, abriu a oportunidade aí pro hipertensão Aí não fui em um, mas programa. aí veio outro. Aí como é que foi Foram quantos episódios você participou? Nós saímos num final de semana, tipo um domingo, era tudo segredo, né? Ninguém sabia Hum, de nada. A gente sabíamos que íamos, mas não sabia o dia nem a hora. meia hora. Aí, tipo assim, no domingo me ligaram de manhã cedo, prepara suas coisas que o carro da Globo tá indo te pegar. Hum, 4 horas da tarde. Quer dizer, não dá tempo você. Mas eu sabia articular, que né? ia acontecer, mas não sabia que ia ser naquele dia. É. Aí me pegaram no Naquela domingo. época não dava, né? Tu É. avisar de manhã pra ir 4 horas da tarde. Hoje, Ó, a aí, internet explode em 2 isso horas. aí. Aí fui, me preparei, aí o carro foi, pegou, me levou pro estúdio, aí ficamos no hotel até e aí são as coisas da vida, né? Aqui nas Américas, aonde eu vim trabalhar depois Depois. e morar no mesmo condomínio. São coisas de Hum, Deus, né? Que é ali no Américas, no 17, no 9.000, 7.000 e alguma coisinha, que é ali sim, entre o Rio Design e o Vogue. sim, Tem um prédio ali, eu até esqueço o número, mas é ali. sim. E ali nós ficamos ali uma semana toda, chegamos no domingo, aí ficamos domingo, segunda, na terça de manhã nós fomos para São Paulo para gravar Ah, foi em São Paulo. na Imigrante. Rapaz. Fomos para São Paulo, pegamos um avião, ponte aérea, fomos para São Paulo na terça. Aí gravamos lá a terça, quarta de manhã, que foi a cena do caminhão. Aí ali eu já fiquei reprovado, né? Eu perdi ali. Foi a primeira cena aquilo? Foi, mas ela foi ao ar, foi a primeira gravação e foi a primeira cena. Hum, Aí gravamos lá na quarta de manhã, ficamos lá na quarta, aí viemos na quinta. Aí mesmo assim eu fiquei preso ainda, assim, incomunicável no hotel, no sim. quarto. E a galera saiu, os que foram avançando, que passaram da primeira prova, eles foram gravar na quinta à noite, no que era a prova, foi lá perto do aeroporto. Hum. Eles gravaram Aqui no quinta Rio, no noite, Galeão? aí voltamos pro Rio, na quinta noite gravaram lá.
no Santos Dumont, ali da Marinha, no espaço Sei. da Marinha. Aquela prova que eles faziam, comiam os bichinhos. Sim, Aquilo seria sim, mole sim. pra mim, né? É. E Mas depois ali do você já não tanque. foi. Aí eu já não fui. E do tanque que ficava submerso, que você segurava um peso, né? E você descia de cabeça para baixo, preso numa corda. E ali o tempo que você conseguisse ficar ali. E Caramba. aí era a prova. Mas na primeira eu já fiquei, né? Mas Mas na hora foi, que foi pro ar, a primeira cena já foi do caminhão? foi porque foi na sequência, né? Mas foi assim, foi Tinha que marcante. pular de um É, caminhão pro outro, caminhão a né? 60 por hora, com equipamento de segurança fantástico. Nesse ponto, pô, não tenha dúvida que a gente tinha toda a segurança ali. Tinha um guincho, né, que segurava aqui. Então não tinha como dar errado. Ali era o caminhão, ele aproximava e saía, aproximava a uns 60 mais ou menos por hora, e você tinha que pular de um caminhão para o outro. Só que ali tinha algumas coisas que eram contra o movimento, né? A Sim. mecânica do movimento. O vento, que o caminhão andando, o vento, toda aquela aparelhagem pesada, você tinha que pular e ter força. E a minha cena eu acho que ficou legal porque eu consegui chegar, né? Sim. Uma coisa é você nem chegar no caminhão, eu consegui chegar e ali foi a luta, né? Eu acho que a narrativa que ficou e a imagem que ficou foi a da superação, da força, da vontade de vencer. E quando nós acabamos, o produtor veio e falou: Cara, olha só, Índios, fala uma coisa. Pô, não fica triste não, cara. Hum. Não tinha como, né? É. Pô, era 50 pau na época. 50 O mil. vencedor ganhava. Ganhava 50 mil. Falei, pô, ele não, cara, vou te falar. A tua cena vai explodir. Porque ela ficou muito bem feita. É. Você fez exatamente tudo aquilo que a gente esperava. Para a perspectiva do programa e do perfil que é o programa. E aí realmente foi. É Aí mesmo. O pessoal mostrou, só falava essa cena aí, ficou aí gravada. parou, aí veio o corte, porque vem o corte. Quando vem o corte, vem o comercial. Quando volta, volta eu, né? Inteirão na tela. E aí foi aquilo. Vai, faz força, e o vento jogando, e eu quase subindo. Se eu tivesse malhado mais braço do que perna, talvez eu tivesse conseguido. Mas a minha vida só correndo e apitando, Não, e então. terminou que depois da prova, depois desse programa, assim, a tua ascendência de todos os participantes foi bem maior, né? Como Foi. árbitro, como Sim, tudo. porque, querendo ou não, eu lembro que aí eu saí de lá e fui apitar em Três Rios. No jogo lá em Três Rios. A galera não xingou nesse jogo. Só falavam do programa. Ah, ele teve no programa, ele tava no Ah, programa. depois do programa, né? Depois, porque aí passou a Foi ao semana. ar. Foi ao ar, eu voltei, aí voltei a ser escalado. Sim. Aí eu fui apitar um jogo em Três Rios logo no meio da semana. Tava fresquinho a imagem. Aí os torcedores falavam só na imagem do programa de E hipertensão. como é que foi? Tu começou apitando divisões de base? Na verdade, eu tive quase 30 anos de carreira, vamos dizer assim. Eu fiz o curso em 91 em Petrópolis, lá na cidade serrana. E aí apitei em 91, né? Assim, vamos dizer, um estágio probatório, apitando e fazendo o curso. 92 eu apitei lá na Liga Petropolitana, Sim. que eu morava lá, né? A Liga. Apitei todos os campeonatos amadores da cidade. E aí tinha indicação para a federação, né? Porque na época a federação ela aceitava árbitro de liga. Só que você tinha que vir, tinha que fazer um estágio também. Então, e depois começar a apitar. E aí em 93 eu vim, comecei a apitar no Rio. Meu primeiro jogo, assim. Já no estadual profissional? Não, amador. Amador. Na época era pré-mirim, né? Era pré, infantil, juvenil, juniores e profissional. Mas entre esses 5 níveis, tinha terceira, segunda e primeira divisão. E eu lembro que meu primeiro jogo foi no São Cristóvão. São Cristóvão. São Cricri. São Cricri. Foi São Cristóvão e Bangu. E engraçado, E foi qual categoria? era infantil. Infantil. E eu, 15, sub-15 hoje. e eu vim para fazer quarto apto, só quarto apto. Ah, é? Eu vinha, descia de Petrópolis, era uma luta boa, podemos dizer assim. Uma luta que Eu valeu joguei no muito a pena. Serrano, saí daqui, subi, né? É. Pegava ônibus ali no Madureira, Isso Negrão de aí, Lima. Isso aí. Só tinham dois, para Madureira só tinham 2 ônibus, de manhã e à tarde, 6 horas da manhã e 3 horas da tarde.
descia. Perdesse o ônibus, tá, amor. Esquece. Não tinha essa Não tinha facilidade. Não Babacar, tinha Uber, não tinha Uber. moto Uber. Hoje em Ia dia... morrendo dinheiro no táxi, né? Ou, irmão... Ou então vi com o ônibus lá. E aí, engraçado que eu fui escalado para ser o quarto árbitro nos 2 jogos. Quando cheguei lá, faltaram 2 membros da equipe. E aí eu fui bandeirar. O assistente 1 foi apitar, o 2 foi 1 e eu, que era o quarto árbitro, virei assistente, bandeirei os 2 jogos. E nós fomos sem... E aí, no caso, ficava sem... Ficou sem o quarto árbitro. Aí ficou os 3 lá dominando. Aí dominamos tudo lá. Porque revezava, né? O árbitro revezava, ele fazia o quarto árbitro. E qual foi... Aí tu foi base, qual foi o teu primeiro jogo profissional? Meu primeiro jogo profissional foi em 1998. Americana e Bangu. Ih, rapaz, aonde? Lá em Campos. Ih, Eduardo Viana. Eduardo Viana de um lado, Dr. Rubens do outro. Caramba. Mas isso eu fui pro profissional em 95, tá? Aí fiquei 93, 94, 95. Aí em 95 eu fui indicado pro quadro profissional. Mas o quadro profissional era apitar as categorias. Continuava apitando sub-20 na época, né? Os juniores, que era chamado. Juniores apitava terceira, segunda e fazia quarto árbitro na primeira. E isso foi de 95 até 98, apitando tudo. E aí em 98 eu apitei esse jogo, mas eu acho que eu não fui bem, não sei. Porque foi até empate o jogo, 0-0. Não teve nenhum lance polêmico, nem para A nem para B, porque era o presidente da federação, doutor... Que pressão, hein? Era o presidente da federação na época, né, o Eduardo, e o vice-presidente, o doutor Rubens, hoje atual presidente da federação. E quanto foi o jogo nesse jogo? 0-0, irmão. 0-0. Esse jogo é 0-0. Esse jogo é 0-0. Meu Deus. Sem lance polêmico, o gol é aquele pombo sem asa que o goleiro vai tomar o frango e vai ficar na conta dele. Nada na conta do árbitro, né? Não, porque senão esquece, o futuro acabou e o presente não vai existir mais. Então, tem uma marca tua legal pra caramba que é você é o recordista de finais de Carioca, né? É um negócio muito... Por engraçado, né? Eu não tinha conhecimento disso. E foi até num podcast que o rapaz falou, eu falei, cara, de coração mesmo, é surpresa. Eu nunca fui... Acho que a minha preparação para ser árbitro sempre foi assim. Eu sempre ouvi assim, qual é o teu último jogo? Aí vocês vão entender o que eu tô falando. Era aquele que eu tava escalado. Sim. Porque se eu fosse mal, se acontecesse alguma coisa, nada me garantiria que eu podia voltar. Claro. Então, o que eu fazia? Eu me concentrava muito naquele dia, naquele jogo, na preparação para aquele jogo. Porque se não viesse mais nenhum, se não acontecesse, eu me preparei para aquele. Então, aquele eu ia fazer o que eu pudesse de melhor, de entrega. Talvez não fosse o melhor que os times entendessem, que a torcida, que a mídia, que até quem me escalava entendesse que era o melhor, mas eu tinha isso. Então as coisas foram acontecendo e eu meio que o foco era tão grande que eu não me atentava para esse tipo de coisa. Eu sei que eu apitei muitas finais, eu sei que eu apitei grandes jogos, mas assim, eu lembro deles, mas não tinha isso anotado também como tinha. O que eu tenho ainda guardado é o antigo Jornal dos Esportes, tudo que saía na época, mas hoje em dia também, né? Isso é muita coisa. Né? E alguns jogos que eu consegui gravar em VHS. Alguns eu transformei para DVD e outros VHS que até se perderam também. Então, assim, foi uma surpresa, uma grata surpresa para mim. Você vê, outro dia eu fui até na Casa Nair, que fica na Rua Marechal Floriano, lá no centro. Sim. E eu achei o primeiro uniforme, para você ter ideia como eu era, né, em relação a isso. Porque quando você se apega muito às coisas materiais, a gente sabe disso, não é bom, porque você se torna dependente. E se tornando dependente, você fica vulnerável. Então eu nunca tive essa vulnerabilidade de me apegar. Eu ia com todo o amor que eu tinha, mas eu não tinha aquilo como, eu vou fazer de tudo para conquistar. Não, eu vou fazer tudo aquilo que for permitido e que for lícito para eu conquistar. Porque a gente sabe, né? O jogo ele é pesado. Sim. E você tem que saber... Cobrança muito grande. Você tem que saber se posicionar, você tem que ter tua personalidade. Enfim,
você tem que ser firme. Sim. E se paga alguns preços, mas é muito bom, porque você se torna, primeiro de tudo, um profissional que você mesmo passa a admirar você. E quando você tem esse amor próprio e esse amor pelo que você faz, o resultado é Consequência, né? fantástico. E se você quer saber, irmão, é assim, esse amor todo pela minha profissão, é engraçado, tem uma história disso, É, tá? Porque eu, na época, eu morava em Petrópolis, como eu falei, sim. e nós fazíamos muitos jogos amadores e a gente perdia, atleta perde, né? Não é fácil vida de jogador de futebol, não é fácil vida de atleta nenhum mesmo. E você tem que abdicar de muita coisa, né? Hoje que eu me permito tomar uma Coca-Cola, comer um pãozinho francês que eu adoro, aquele cafezinho De com manhã leite. quentinho, né? Nossa, vai Manteiga 3 derretendo. brincando. Mas na época, e quando eu tava, né, em alto rendimento, como você falou, É. eu me privava disso tudo, de pão, massa, dormir cedo. E eu tinha uma noiva, cara. Não é mesmo? Isso. E essa foi, assim, uma das histórias que o futebol. E o que aconteceu? Quando eu fiz o curso, eu perdia muito final de semana. É. Então era festinha, cinema, não ia, e novinho, né? E eu tinha saído do quartel querendo namorar. E apaixonado, né? Hum. E aí tinha aquelas brigas, né? Pô, mas tu vai todo final de semana. E aí acabou que veio uma escala para Paraty, no campeonato amador que a gente tinha na época, e a federação mandava árbitros para Paraty. Então é a Ilha das Cobras, era um time que tem ainda lá, Palmeirinha, era a grande rivalidade que tinha. E aí eu fui apitar e aí rolou o estresse, né? Hum. Ah, você vai me deixar final de semana? Ah, se você for, eu não quero mais nada. Aí Ih, falei, o, botou em o xeque. árbitro, A o arbitragem ou arbitragem ou eu? eu? E aí, cara, um Caramba. amigo que foi meu professor e foi, vamos dizer, meu árbitro referência, né? Que ele era muito bom, muito inteligente. Ele virou pra mim e falou assim: Índio, tu gosta mesmo dessa menina? Eu falei, pô, cara, eu amo. Aí, isso é pela minha prosperidade, eu digo. Ele falou assim: então transfere esse amor pra arbitragem, cara. É. Transfere esse amor que você sente por ela. Primeiro de tudo, ela não tem que colocar em xeque suas escolhas. É. E ela não te ama. Mas se você a ama, eu lembro como hoje, transfere para arbitragem. E eu acho que eu amava mesmo, né? Porque, É. Jogou tudo. pô, joguei tudo pro alto e fui amar a arbitragem. E amo a arbitragem até hoje. Eu tenho duas coisas que eu falo. Eu vou deixar de ser tudo na vida, a Tu gente apita deixa. ainda? Apita, né? Apito. E olha que É mesmo? não mesmo com aquela mesma intensidade, com aquela mesma volúpia toda, né? Não, apita que eu digo assim, Na apita, campeonatos e eu fui tal. apitar agora, tem um mês, eu fui a Santo Antônio de Pádua Ah, fazer legal. uma semifinal Ih, lá. rapaz. Irmão, no interior, o interior é muito bom, né? É, E muito eu bom. ia lá atrás já, quando tava no auge, É, né? E ficou a marca, as pessoas ligam, vem cá, tu ainda apita? Falei, irmão, é só dar o jogo. é, E, assim, eu ainda tô bem fisicamente, porque se eu não tivesse também, não iria. Eu claro. tô bem fisicamente, dá pra correr. Mas qual foi o primeiro clássico que tu fez? Vasco e Fluminense. E já foi a primeira final, não, né? Não, foi Vasco e Fluminense, Campeonato Brasileiro Hum, de 2003. 2003. 2003. Como eu te falei, né? Eu apitei em 98 esse jogo profissional, não apitei mais. Aí fiquei em 98, só apitei esse, 99 no Carioca, não apitei nada. 2000 eu apitei também nada. Aí em 2001 eu fiz um Olari Friburguense na Rua Bariri, e eu já estava na CBF, que eu fui pra CBF em Naquela época a bola era 98. viva. Hoje o Olaria tem um campinho melhor, né? É. Um E eu, pra você Bariri. ter ideia, eu fui pro profissional em 95, CBF em 92. E efetivamente eu só fui apitar em 2003. Rapaz, é. Foi. Aí foi brasileiro. O primeiro clássico foi Então, primeiro. Vasco Fluminense. Vasco Fluminense. E tu começou, 2003 já começou apitando já Já, e 2003 também foi assim, né? Eu apitei já o estadual, abri o campeonato estadual, profissionalmente falando, Bangu e Botafogo. 3-1 Bangu. Rapaz, 2003. 2003, a memória é boa, né? Porque o primeiro a gente nunca esquece, né? É. O time do Bangu devia ser bom, um time Era bom, né? bom, muito bom. O Botafogo ganhou de 3-1, mas
Foi um jogo bem Ah, jogado. tá. O Botafogo é de 3-1. 3-1 Botafogo. Mas entendi. foi um jogo bem jogado. Foi um bem jogado. O Bangu fez 1-0. Aí você vê, né? A força física, né? É. Condicionamento físico. Isso E foi lá em Bangu, não? foi em Bangu. Quente pra caramba. Quente. Campo grande, né? Grande. E o primeiro clássico também foi em 2003, já pela CBF. É, O aí foi Armando no me chamou. Brasileiro. Aí foi. O Armando me chamou e falou: vou te escalar aí. Tua federação não te escalou em nenhum clássico, mas eu vou te escalar. Segura essa besteirinha aí. Segura aí. Fluminense Aí fui e eu. Vasco. Fluminense e Mas Vasco. era um clássico carioca, né? Pelo menos era mas mais... ele me apresentou. Eu Era no Brasileiro, mas foi... Isso, veio pela CBF, então o peso já era maior. Né? Mas, pô, tinha um Vasco, tinha Edmundo, né? É. Como é que foi o jogo? Fluminense- Não lembro. Foi tranquilo? Teve algum... Não, Quanto foi o foi, jogo? acho que foi 1-0. Eu acho que foi 1-0. Não foi tranquilo. Não Foi. teve nenhum... Só um cartão amarelo no Edmundo, que É. rola uma imagem até aí, que eu tô com o amarelo, Ah, é? ele tá em cima de mim assim. Ah, é, eu vi. Foi aí nesse lance? Foi nesse jogo. Nesse lance. Nesse jogo. Mas foi 2003. reclamação e... Aquela deu- coisa, né? deu uma Vou chegada em sufocar alguém. esse garoto aí. É porque o Edmundo era um atacante que rasgava, chegava, Não, dava mas- carrinho. Mas é porque marcava assim, muito. o jogador de futebol, eles têm uma inteligência fantástica. Eu admiro. É, Admiro mesmo. Porque todas as decisões, elas têm que ser muito rápidas. muito rápido. E os craques, os diferentes, são aqueles que podem observar isso. Eles têm uma capacidade de raciocínio e decisão rápida. É, E a última decisão dele é sempre a melhor. é, Seja um passe ou seja uma conclusão em gol. Né? A efetividade nas suas decisões. E ele percebeu que na disciplina, na pancada, eu ia tirá-lo. Né? Porque ele gostava de dar uma chegadinha, deixar. ele De um lado ele, de um lado o Carlos Alberto, né? É, Carlos Alberto. cotovelinho sempre, né? Cotovelinho sempre em alta, Até na sua porque defesa. aí, uma defesa. Aí entra aquela coisa, os caras geralmente que apanham muito, né? Eles têm que aprender, igual Pelé, pô. Pelé, Ó, tu vem de qualquer jeito, Carlos Alberto, sai com a dentadura o na mão. Gaúcho. Pô, o Gaúcho também forte e apanhava, mas ele se defendia com o corpo, É, né? E aí o Edmundo testou, deu uma pancada, é rua, isso é direto. Aí ele já entendeu o recado, né? Aí ele falou, bom, então vou ganhar ele no emocional pra conduzir pra onde eu quero, pra depois eu dar as entradas e tal. Aí a primeira que ele fez, tem imagem até na internet, tá? Foi. Maneira, a imagem bonita, assim, cartãozão e Amarelão. não vem não que é o E índio chegou. tava cheio, tava maraca? Não, até que não, tinha público pequeno, devia ter o quê? Uns 30 naquela época, mil. O Maracanã também era... 30 mil. Mas aí depois experimentei aquilo ali com o nosso antigo Maracanã, com 98 mil pessoas. E aí já foi final, né? Foi a primeira final em 2004. 2003 foi a apresentação, 2004 foi o ano. Que aí eu fiz tudo, apitei tudo. Aí acho que ali foi semifinal, final, foi tudo. Já saí de uma semifinal Flamengo e Vasco, já fui fazer uma final, Taça Guanabara, Fla-Flu, sábado de carnaval, 98 mil pessoas presentes. Rapaz. Público muita pagante, pô, explodiu o Maracanã. É. Era um sábado de carnaval, né? Tinha um apelo de ser um Fla-Flu, charmoso, né? E bom, né? Porque Agora, pra você, emocionalmente, tinha diferença ou faz diferença? Pra jogar a gente sabe, mas pra apitar... Porque, assim, uma coisa é você jogar lotado, você tá defendendo o teu time ali e tal. Outra coisa é você tá apitando e você tem que olhar os dois, né? Você tem que estar atento aos dois. sim, Então... você tem que ser mais... que a essência da arbitragem é o senso de justiça, né? de justiça. Você tem que Isso aplicar a regra de igual para todos. É. E os jogadores, técnico, torcida, quando eles sentem que o árbitro é justo, seja lá time A, time B, time de grande investimento, time de pequeno investimento, quando os atletas e a torcida observam isso, passam a te respeitar. Sim. E assim, mas você é rejeitado pelos dois, né? Uhum. Isso é uma máxima que eu costumo dizer e brincar, que eu fui rejeitado a vida toda, né? Porque o árbitro ele nunca é aceito. Os dois lados querem sempre sempre que é o melhor. Que é o melhor para si e, consequentemente, nega todas as suas decisões porque entende que não é melhor para si e a gente tem que entender isso. Mas, assim, quando você vai fazer um estadual, né? No estadual, que eu falo a título de estadual. Hoje em dia, porque também tem fase, né? Eu cheguei numa fase que Flamengo e Vasco era muita guerra. Muita guerra. Depois... Cadê o Eurico? Isso aí. Depois veio Flamengo e Botafogo, né?
nos anos 2007, 2008. E muita coisa, inclusive o jargão chororô e tal, muita coisa foi Foi, alicerçada nos erros de foi arbitragem, fomentando, os fomentando, questionamentos e fomentando. tal. E o que acontece? Isso tudo vai aumentando a rivalidade. Então, Hum. quando eu cheguei, era Flamengo e Vasco. Tanto que eu fiz uma semifinal, minha primeira semifinal foi Flamengo e Vasco. Domingo, Maracanã, ó, eu expulsei já dois, o Jonathan e o Moraes. Aos 44 do segundo tempo, eu lembro que o Wright falou: esse vai ser árbitro. Porque ele não negociou no primeiro minuto do jogo, nem no último. Ele veio para cumprir a regra. Esse rapaz vai Moral, longe. hein? Eu lembro até hoje. As coisas, assim, as coisas ruins ficaram gravadas, mas as boas também, né? Boas também. Porque tem que ser, é o que Agora te me diga uma move, coisa, né? qual é o jogo, você... No Brasileiro você apitou outros jogos, né? Sim, sim. Qual é o jogo, qual é o duelo, qual é o jogo mais difícil que você acha que você apitou? Ah, Ou qual é o jogo mais difícil de clá- se apitar? É porque Clássico, nós assim. temos, nós temos a nível Brasil, né, grandes equipes. É. E aí quando você vai fazer um São Paulo e Grenal, Grêmio, Fla-Flu, um São Paulo e Grêmio. Hum, Eu fiz São Paulo e Grêmio abrindo o Campeonato Brasileiro. Você vai fazer Atlético Paranaense e Corinthians na arena lá, ou em São Paulo. Então, assim, não existe um jogo difícil. Pra você ter ideia, quando o Grêmio estava na segunda divisão, eu fui fazer Grêmio e Criciúma. hum, Aliás, Criciúma e Grêmio, irmão, esquece. Que jogo foi aquele? é. Entendeu? Então, assim, tanto a rivalidade de torcida quanto das equipes e o nível técnico é muito alto. O que eu posso falar é assim, que cada estado tem sua particularidade, Tem. né? E eu conseguia me adaptar. Por exemplo, o Nordeste era um futebol mais... Eu fiz Vitória e Bahia, Bavi, na Fonte Nova, no Barradão, que é um estádio mais acanhado, né? Era, e aí, acho que ainda é. A Fonte era sempre o Maracanã, Sim. né? Vamos dizer. E eu tinha esse perfil de árbitro de confronto, de jogos que necessitariam ou iam necessitar de árbitros com envergadura, com peso, com força, era o que o Armando falava, que era o árbitro de Série A com força. E no início eu não entendia muito isso. Depois eu fui entendendo que a força que ele falava era mental, física e principalmente disciplinar. Que conseguisse conter os caras. Porque é difícil, né? É difícil. Eu trabalhei com jogadores de alto nível, como eu falei no início, de inteligência muito grande. Os caras muito capazes de te levar para onde queriam, de provocar. Pô, você vê aí, Edmundo, peguei o finalzinho da carreira do Romário, Odivan, Júnior Baiano. Pô, irmão, então assim, eram os caras. A gente olhando de fora dá a Valdívia impressão... do Palmeiras. Valdívia, que Nossa, dava aquela... esse aí então, irmão. Trazia a torcida contra, os E- caras não gostavam. Esse aí As era. embaixadinhas. Pô, Rapaz, tacava fogo tocava no estádio, no jogo, né? no jogo, no estádio, na torcida. Na torcida. E o estádio do Palmeiras na época era aquele lá pequeno, né? Não é o que era hoje. Então, de fora olhando assim, a gente olhando, tem alguns jogadores que parece já ter aquele estigma. Tanto pro bem quanto pro mal. Né? Aquele cara que, não, esse cara é um lorde e tal. Quando ele dá uma pisada lá, foi sem querer. E tem alguns outros, né? Que já tem um estigma já de ser perseguidor, de fazer falta, do cara que rói tornozelo. Existe isso, vocês entram já fica atento. Por exemplo, vamos botar aí o Felipe Melo, por exemplo. Você entra, tal, e um ganso, pô, que não bate ninguém, que não chega em ninguém, então existe isso de você entrar e já mapear o cara? Quando o cara sai atrás do outro ali, tu já vai olhando já. No meu finalzinho da minha carreira, a gente já estava evoluindo, né? Já tinha bandeira eletrônica, não tinha. Eu não peguei o VAR. Eu não peguei o VAR. Depois eu vou te perguntar o que tu acha do VAR. É simples, bem simples. O problema não é o VAR. Eu vou te falar por quê. E assim, nós tínhamos bandeira eletrônica, ponto só, né? Então, assim, o que eu te falo, e a gente já tinha as informações, a rede, né? A internet, essa coisa toda já estava vindo
chegando muito. Então a gente já tinha conhecimento, já passava a estudar mais os jogos, estudar mais os jogadores. E eu tinha por característica, eu nunca levava em conta o que o cara fazia nos outros No jogos. anterior, né? Eu levava em conta e estudava ele no meu jogo. O cara, por exemplo, todo mundo fala do Felipe Melo. Eu não acho ele violento. Sabe o que eu acho? Ele é folclórico. Eu acho ele folclórico, ele gosta de se impor, ele gosta de trazer todo mundo com ele. É um cara folclórico. Ele entra na mente também de muitos atacantes, se o cara não tiver Você ligado. vê, eu não vejo histórico dele de muitas violências, de jogadas violentas. Uma ou outra, Não, ele chega pontual. muito firme. Ele é viril. Ele chega muito Isso firme. é que os árbitros Mas nos não é dias de desonesto, hoje né? não entendem. Uma coisa é o cara ser viril, disputar a bola e ser viril pra jogar. Outra coisa é ele ser desleal. O desleal comigo não jogava 10 minutos. O viril jogava. Por quê? Porque o cara, se ele visa jogar, e a gente chutou um pouquinho de bola, né? Mesmo não sendo profissional, joguei lá no Serrano também, no legal. Petropolitano, no Boa Esperança, e assim, Legal. na várzea. Então, quando você já tem essa expertise, Tem essa noção, né? quando tu tem essa expertise, quando você chega num jogo, tu já consegue discernir o brucutu, o técnico, aquele que é folclórico, aquele que quer trazer a torcida para jogar contra você. Então ali é uma grande arena onde você joga. O jogo é jogado, mas você estuda esse jogo, né? Um grande jogo de xadrez. Tu falou aí que se fosse de 10 minutos, sentia, tu já expulsava o cara. Sim. Qual foi o jogador que tu expulsou? Qual foi o menor tempo? Você pode falar o nome, mas qual foi o menor tempo que você expulsou um cara? Eu acho que foi assim, foi a maior sequência. Foi a maior sequência. Porque assim, eu nunca expulsei ninguém com 5 minutos de jogo. Não me recordo. Mas é possível isso? Pode, deve. Mas com 5 minutos eu já pegava o cara. Eu não o Ele punia. deu 1 minuto e ele já chegou. Com Porque tem uns 5 caras minutos. que apostam nisso, eu né? lembro. Tem uns caras que apostam nisso. A primeira eu vou Primeira dar. bola eu vou rasgar que Eu o lembro juiz que não vai. logo no início eu fui apitar um jogo no Madureira e tinha um garoto, um cabeça de área, e depois ele foi até pro Vasco. Um forte, um mulato. Bom jogador. NASA não? Não. Não sabe. Não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele jogou no Madureira um ano e aconteceu isso. E aí logo depois ele foi pro Vasco. Jogava com a camisa 5, um mulato forte, bom jogador até, muito viril. Eu tava fazendo Madureira e Friburguense, eu acho que era, E aí com 3 minutos ele deu uma pancada no cara, mas era para amarelo. Só que foi nessa. Vou dar a primeira para sentir. Então eles davam a primeira. Se você não tomasse atitude logo, você perdia o jogo. E eu, nele. Foi o único cartão do jogo, com 3 minutos de jogo. Cartão amarelo. Resolveu. Porque o árbitro que dá muito cartão não quer dizer que ele tenha a parte disciplinar dominada, não. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Talvez ele tá aplicando muito cartões, tá aplicando, para se defender. Porque ele não tá tendo controle do jogo. O ideal é que você não puna, o ideal é que você eduque. No profissional, você é obrigado a punir mais. Porque o cara já passou da fase de formação. Ali é ganhar ou perder. O cara sabe o que tá fazendo, né? Tem maturidade, né? Tem entendimento do certo e do errado em todos os sentidos. Então, quando esse foi. Agora, na sequência de expulsão, foi um Flamengo e Vasco. Foi tipo assim, cartão amarelo aos 8, cartão amarelo aos 10, expulsão aos 17, expulsão aos 23, expulsão aos 30. Foi uma sequência, então eu te falo assim... Um jogo de maior sequência foi esse. Foi esse. Mas você expulsou alguém antes dos 10 minutos? Não, foi com 17. 17. O Willian, 17, Carlos Alberto, 23. Depois o Léo Moura, aos 5. Esse lance agora do Cruzeiro, 3 minutos, inclusive está sendo investigado, né? Ignorância do atleta. 4 segundos. Mas será que está sendo investigado? Mas eu sempre vou acreditar na lisura, tá? Eu sempre vou acreditar que... Mas você vê que a intenção dele era, o corpo fala, né? Eu fiz educação física e a biomecânica... Ele faz o movimento Ele faz 2 vezes. 2 vezes. Ele faz no primeiro que vem,
Aí o cara sai dele, acho que ficou com medo. Quando vem o segundo e domina a bola, ele dá. Foi muito. Assim, a imagem mostra muito que ele estava premeditado aquilo. Mas, Ele exatamente, queria isso que eu te fazer falar. aquilo. Ele veio pra mim, tá querendo. E Ficou aos muito 3 nítido. segundos, Muito 4 nítido. segundos. Muito nítido. Então, assim, tá sendo Colocou em investigado, xeque, claro. né? Não, tá sendo investigado, claro. Mas, assim, nos dias de hoje, que a gente tá vendo o que tá acontecendo e tal, é praticamente um atestado que o cara assina ali, né? Com 4 segundos, porque aquilo ali é um desequilíbrio emocional. Geralmente o cara acontece, você falou aí, 17, 23. Isso já aí, é um numa tempo, temperatura, num clássico, porque não. pra quem tá de fora, tu olha assim, ih, é só 20 minutos, meu tempo. Mas pra quem tá jogando, Não. 23 minutos já é coisa pra caramba. Que as pessoas não entendem, né? Pra que é o aquecimento? O aquecimento é exatamente pra você já entrar, Já. o teu corpo Já entrar em entra nível tua de rotação lá em competição, cima, né? Que é a partir dos 12, entre 12 e 17 minutos, é onde você já Tá sai todo da mundo zona de aquecido, tá todo conforto mundo. e já tá preparado fisicamente, né? E psicologicamente para o jogo. É o aquecimento total, que a gente pode dizer assim. Quando ele entra e tem aquela atitude, ele já estava pronto para o Já jogo. tava. Então, quer dizer, toda a musculatura, todo o cérebro dele, ele já estava no jogo desde o É aquecimento. impossível isso acontecer. Então, O cara 4 segundos. não. Tem como. Tinha alguma coisa, ele estava com um Tinha. problema no banco, É. ou ele estava com problema em Ele casa, tava ou 7 brigou com meses alguém. parado, né? Me parece. Ele veio de uma período. Acho que vai ficar mais um bom tempo. Não, ou então, né, às vezes, nem volta, né? Que aí a gente entra em outra história já, porque, tipo assim, o Paquetá, de não acontecer nada com o Paquetá e acontecer com os outros, é um negócio também muito, muito complicado também, né? Do que a gente tá vendo aí. Mas hoje em dia, nada. O crime não compensa, nunca compensou. E os fatos que a gente tem visto e acompanhado, e sendo notícias, né, mundiais, são coisas que chamam a atenção. Complica. Há de se apurar. É. Há de se apurar. Porque o futebol, ele ganhou um tamanho, prêmio de competições, né? Salário de jogadores, um volume muito grande. São cifras, Muita coisa envolvida. são cifras altíssimas. E aonde tem isso, o homem pode ser tentado, né? E se aí aquele que tá de pé E que aí, vigie. entrando no homem pode ser tentado, eu vou te falar que eu já sei qual é a tua resposta. Eu acho que é o mesmo pensamento. A questão do VAR, qual é o teu entendimento? O VAR veio para ajudar o futebol, ser futebol, para valorizar, para corrigir as injustiças e tal. E a impressão que a gente tem é que a injustiça aumentou ainda mais. Porque o homem continua operando. A essência é ser justo, né? A essência é essa, como a gente já falou aqui. Mas eu disse outro dia e repito, o problema não é o VAR, o instrumento VAR. A tecnologia. A tecnologia que é maravilhosa. Que é fantástica e veio para ficar e vai ficar. Com certeza. A gente começou com bandeira eletrônica, depois foi para ponto e agora tem ponto. Você vê, o árbitro parece até um robô. Tem tudo. Ele tem a bandeira eletrônica num braço. Tem um no outro. O cara não precisa dar um impedimento na hora, se ele olhou ali que tá um... protocolo do VAR. Quando tem um protocolo do VAR, quando tem VAR... Deixa correr. Deixa o lance acontecer e aí toma-se a decisão no término que é para poder... Porque no momento que o árbitro apita ou o assistente levanta a bandeira, ele está dizendo que houve uma infração. Então o jogo ali, ele para. Por isso que e às vezes protocolo... E aí você pede a ferramenta que vem corrigir o erro do olho humano, do homem que está ali e é passivo de erro. E aí o que acontece? O VAR, ele é fantástico. O problema, como você bem falou, a aplicação dessa tecnologia. É como lidar com o VAR. Quem está operando ele na sua técnica de agilizar, ter a presteza e as condições essenciais para manusear aquilo. Porque você olhar 3 telas não é fácil. Você tem que se preparar. Então é um homem que tem que se preparar tecnicamente. Mas são quantos olhando as 3 telas? São 5? 3, 5. 5.
mais o Sentadinho ali no supervisor. ar-condicionado e tal. É o VAR, o AVAR. Que muita gente não sabe disso. Ele não está ali no estádio, né? Não, já tem. A tecnologia já permite do Rio o Ele cara tá fazer jogo Tá em outro como uma ambiente sala dessa totalmente aqui de diferente. podcast. Porque quem não sabe disso acha que os caras estão pressionados ali na sala. Não. Ele vê o que aparece na televisão, os cinco. Não, pô, mas estão no estádio. Não estão Alguns no jogos estádio. são em loco e outros para poder você atender todos os jogos. E como algum estádio não tem condições e para você conseguir agilizar, você escala um app para fazer VAR sábado, 10 horas da manhã, pode escalar ele 5 da tarde e no domingo à tarde. E num ponto local. É só para explicar que aí, eles não estão no calor da discussão. Eles não estão ali. O jogo é frio. Do VAR é uma sala com ar-condicionado, sentadinho igual a gente tá aqui, olhando, mas o cara tem volta, vê no play, volta, vê. Mas o cara tem que desenvolver uma técnica, né? Pra ter eficiência naquilo que faz. Tem que treinar. E a gente tá começando a usar isso. Mas o que eu vejo é a ferramenta VAR, o grande problema é do campo, no campo e do campo, é quando o árbitro é chamado. O problema não é o VAR. O problema não é o VAR. O problema é o homem quando é chamado. Tem hora que não chama. Não, eu vou mais além. Iria zerar essa questão de chama, não chama, e as decisões seriam mais assertivas, a velocidade que teria tomado a decisão seria melhor. Por que isso que eu te falo? E é o que eu vejo. Quando você vê que o árbitro ele tem que ir lá tomar a decisão, mas ele vai ser colocado em evidência. Aí ele vai pensar, eu fui chamado, eu já errei, já é um problema. Quando ele chega lá, quando ele vai ver o erro dele, como que ele vai administrar isso? Como que ele vai falar isso para a cabine? Então a narrativa que tem que ser feita, ela tem que ser segura, o árbitro tem que narrar tudo que ele viu para a cabine vai configurar com as imagens e se tiver alguma divergência, chama. É só isso. Só que o árbitro não está tão bem preparado dentro de campo, sofrendo tanta pressão, ele já leva para suas decisões de campo dúvidas para ele mesmo, para todos e para o VAR. E quando ele vai no VAR, ele vai sendo colocado em xeque. Errei. E como é que o homem lida? Como é que você lida? Não, teve o lance não sei se foi do Corinthians, do Fluminense, que o árbitro foi chamado 2 vezes. Na última, ele não queria nem ir lá. Os caras mandando aqui, ele não vou ver, não vou ver, isso, não vou entendeu? O cara, ele se perde tanto nas suas decisões de campo, porque ele não está preparado para o erro. Porque o árbitro ele tem que estar preparado para o erro, não é para o acerto. Emocionalmente, ele tem que estar preparado para o erro. Porque é no erro que ele vai se superar, é no erro que ele vai conseguir. Para isso, tem as câmeras ali para ajudá-lo. Né? Exato. Então ele tem que entender que se eu errar, o meu erro é uma consequência e eu tô protegido. Eu queria eu apitando hoje com o VAR. Os meus 2 maiores erros não teriam acontecido. Por exemplo, o Fluminense e Vasco, a bola bate 2 vezes nas mãos lá, se bateu, não bateu, você que viu. O VAR chamou. Aí entra os conceitos. Aí entra os conceitos e entra... porque assim, são N informações, né? Pro árbitro... Então, mas você não acha que diante de um público, né, sei quantas mil pessoas, 50 mil pessoas ali, a bola toca na mão por 2 vezes. E aí tem 5 caras ali com um montão de monitor que volta, que vê... eu indico você dar uma olhada aqui, a bola bateu na mão. Mas é exatamente isso. O preparo, principalmente emocional, para saber o VAR na hora de entrar. E o árbitro, quando o VAR entrar, ele entender que aquilo ali não é um chicote para ele. Ele não vai ser colocado na cruz e vai ser jogado aos leões. Não, ali é uma ferramenta. Que ele trabalha com essa ferramenta, que veio para ajudar. Não tá colocando em questão a decisão dele. Sim. Não está colocando ele em evidência. Pelo contrário, uma ferramenta para ajudá-lo. É isso que o árbitro tem que entender, no meu entendimento, nos dias de hoje. É ele ter um equilíbrio de entender que eu estou indo lá é para corrigir, é para acertar. Viu esse lance, não viu? Vi. O que você acha? Você acha que... Bom, aí entra a regra e os conceitos. Porque também tem isso, né? Se fizeram tantas coisas que o árbitro ele tem que pensar. A regra, bola na mão é a regra. Beleza. Mas vem os conceitos. Posição natural, ação de bloqueio, distância, se veio uma bola rápida, se ele teve... E aí vai, cara. Então, são N conceitos que têm que ser colocados em práticas
que o árbitro ele tem que estar também muito bem preparado para sua decisão. Então, assim, naquele lance ali, eu entendo que houve uma vantagem do ataque. A bola sobe e ela desce, né? Exatamente. Então, nesse caso, pelo movimento, aquela bola não foi bola na mão, foi mão na bola. Mão na bola. Mas isso sou Ele eu. tomou vantagem no lance. E ele ganhou uma vantagem, porque ela bate e fica. Quando é uma bola que a gente chama de mão boba, que o árbitro, que o jogador não tem intenção, ela bate e segue geralmente sua trajetória. Quer ver um lance que eu não errava e que eu observava? Era aqueles carrinhos dentro da área. Aí carrinho dentro da área, todo mundo brinca e diz: zagueiro que põe bumbum na área é meio pênalti. Beleza. Mas sabe o que eu olhava? A trajetória da bola. E o movimento dele. Se o cara dá um carrinho pra cá, na tua direção, e ele toca na bola, ela tem que ir pra lá. Se a bola vai pra lá, ele deu em bola? Não. Então era pênalti. Não tinha VAR, eu tinha esse entendimento. A mesma coisa é a mão. Se é uma mão boba, se é uma bola rápida, veloz e ela bate e vai continuar. Se ela bate, muda a trajetória ou fica, essa mão estava rígida. Então ele esperava ela bater. Se ele esperava ela bater, ele teve a intenção de o quê? Que ela batesse. Se ele teve a intenção, eu lembro que teve um... Foi favorecido. É isso aí. Eu lembro que teve um jogo em 2005, Vasco e Cabo Friense e Vasco, que eu fiquei na geladeira por esse lance. Se você buscar, você vai achar. O jogador da Cabo Friense dá um chute pro meio da área, pra marca do pênalti. O jogador do Vasco, acho que era o Coutinho, não era o Coutinho que jogava no meio de campo? Acho que era ele. Acho que era ele, sim, baixinho. Ele joga o corpo dele, o gol tava aqui, tá? A bola veio ali. Ele faz esse movimento, ele joga o braço pra trás, a bola bate e eu dei o pênalti. Aí veio as... Caramba, ele deu... Depois ele a TV tava de mostrava, lado. né? Ele tava de lado, ele não teve a intenção. Falei, pô, mas aonde estava o braço dele? Não era uma posição natural. Não tinha essa nomenclatura naquela época, mas eu tinha um entendimento. Cara, o Isaías Tinoco chegou na federação, já imagina, né, na época. O Índio prejudicou o Vasco. Aí o Índio ficou lá uns 3 meses, um mês sem apitar. Mas então, a gente tá chegando no final aí da nossa grande participação. Passa rápido, né? Mas o final, mas é final, mas é migué. Ah, é? Tá tendo... Então, a gente tem um quadro agora que nós vamos botar algumas fotos aqui e você vai dizer se você engraxaria a chuteira desse personagem ou não. E aí, aquela coisa que tem que o jogador vai, né? Aquela onda. Após um belo passe para um gol, ou um gol de placa. Assistência e tal. É o cara que reconhece e tal, reverencia. Então, a questão é, o índio o índio engraxa a chuteira ou não? E aí não é o primeiro. Pô. Zico, tu engraxa a chuteira ou não? As duas. E ainda dou a minha, se ele quiser jogar. Por quê? Tem que dar justificativa. Pô, uma referência, né, cara? O Zico é uma referência de pai vamos lá, primeiro homem, né? Pai de família, construiu uma família bonita, tem seus filhos, uns meninos educados, conheço todos. Um cara do bem. E um ser humano, um ser humano de uma humildade absurda. Eu lembro que eu muito tempo, 90 e lá vai alguma coisa, ele tinha um futebol em Quintino. Esse futebol que acontece hoje no Maraca, ele fazia em Quintino, lá na onde a mãe morava, e ele fazia esse futebol e depois ia para casa, e ele já era o Zico, ia para casa da mãe dele, e ele tratava as pessoas assim com uma simplicidade como trata até hoje. Então, em primeiro momento, por isso, pela simplicidade, pelo homem que ele é, né? E pelo atleta, né, cara? O cara ganhou tudo, o cara foi ídolo. Ele não é ídolo de uma torcida, ele é ídolo do futebol, como era o Roberto, né? Você acha que, tirando os dois ao concurso aí, Pelé e Garrincha, o maior jogador do futebol brasileiro, você acha que ele ou colocaria no top 5? Ah, colocaria na prateleira. Na primeira? Na primeira. Não, o maior, Primeiro. você acha que foi o maior? Não. Porque são tempos diferentes, né? Não dá a mesma coisa, eu digo, eu como árbitro. Mas entre os 5 você colocaria? Ah, tranquilamente. Na prateleira dos 5, tranquilamente.
Jogou muita bola. É. Muita, muita, muita. É, como você falou, a vida fora de campo também fala muito. É porque pesa ela traz o atleta, não o Sim, jogador, né? Exatamente. A vida fora de campo, ela não é o jogador. Jogador eu sou, você é. É, A gente joga um futebol, olha aí, É. ó o português. A gente joga, a gente é jogador de futebol. É. Mas nós somos atleta de futebol profissional? não. Não. Então o atleta ele também tem que ter uma vida regrada, tem que ter uma vida equilibrada, porque isso vai refletir nas suas decisões dentro de campo. Sim. Né? Vamos pro segundo, então. José Roberto Reit. Ah, Esse esse aí aí. é o professor. Aí. Esse era Uma mestre. molezinha, só tô te dando Não, uma isso aí era molezinha. mestre, né, cara? É? Conheci o Wright, bandeirei pra ele. É, né? Nesses campeonatos no interior, em Ubá, Itaocara, Cataguases, pô, ele ia apitar. E sempre levava os garotos, né? Porque a taxa, ele conseguia negociar a taxa boa e a gente ia aprender, tinha oportunidade de aprender e ainda ganhava uma boa ajuda de custo para estar com ele. É. E aprendi, bandeirei para ele algumas vezes e o cara era grande, era Tira grande. a chuteira pro Reit. Ah, tranquilo. Ou melhor, engraxa a chuteira. E mais ainda, né? Apitou Copa do Mundo, né? Ó, com certeza. ó, apitou Copa Agora, do Mundo, irmão? 95 já tava apitando, né? Já. Foi pênalti ou não no Foi, Colhadão? claro que foi. Todo árbitro erra, todo grande árbitro também erra. Fluminense e Bangu. Não tínhamos bracinho VAR. de jacaré. Se tivesse VAR... Foi Vica, né? Foi. Se tivesse VAR, ele não teria tido que pegar aquele maçaroca do segurança do Bangu. E eu tenho minha admiração ainda, porque ele era bom, né? Bom de briga. Ah. Não, na época dele tinha que saber brigar, Não, irmão. na minha época também, quando eu comecei, tinha que se impor, irmão. Tinha que ser. Na técnica, na força e... Vamos ter... Você engraxa a chuteira do Luiz Fabiano? Ele usa chuteira? Sei lá. Ele usa chuteira ou luva de boxe? Não sou eu que tô falando, não, irmão. Foi ele que falou que ao invés de jogar, ele queria brigar. É mesmo? Ué, não sabe disso? Ele deu uma sim. entrevista, eu não tô... Não pode nem me processar. Porque foi ele que falou, tô usando... Ele falou na entrevista. Né? Luiz Fabiano, 2 pontos, abre aspas. Eu prefiro brigar do que jogar. Ih, rapaz, Fecha isso aí aspas. não Foi. peguei, não. Por conta do então jogo é com a pugilista. Argentina, ele queria Queria brigar. Então, por isso que eu brinquei, né? É. Assim... Agora, você não engraxa, mas por quê? Tem a Índice- ver com por, aquele por lance, essa frase. Não, lance não. muito inteiro. Não, por essa frase. Por essa frase. Porque Mas como é que foi o lance? Foi Flamengo e Vasco? Foi Flamengo e nesse Vasco. jogo que você Brasília. falou que tava quente o jogo? Ele tava nesse jogo, E ele tá ele querendo veio- brigar com todo mundo. E ele pisou no teu pé ali? Como é que foi o negócio? Eu não sei se foi ele, eu não sei se foi o Andrezinho, eu não sei. Eu sei que os Quando jogadores. a galera chegou. Chegou, eu quis sair, alguém esbarrei no pé de alguém. Alguém botou o pé, ou de propósito, não digo, pode ter acontecido. Eu esbarrei e me desequilibrei. Na imagem, parece que, né? Parece a imagem dos Trapalhões. Porque toda a imagem, quando você vê um atleta, se ele tiver um pouquinho acima do peso, parece que ele tá gordo. Porque a dimensão é outra, né? A lente é maior, a aproximação. Então parece que foi muito. Mas não foi uns 2 passos para trás só e... Pra se afastar. Pra eu sair dele, pra não tomar uma cabeçada e não tomar um direto dele. Mas né? naquela tua reação também que você teve, você tava querendo... porque, como você falou, o corpo também diz. Era uma coisa também de defesa. Sim. Também de mostrar o erro dele tribunal, também. No tribunal, quando ele foi, ele tomou... Porque ele dá uma peitada, né? Ele que chegou bem perto, né? O auditor falou uma coisa que, pra mim, foi... Eu não tinha essa percepção, mas quando ele, lá no tribunal, ele invadiu meu espaço íntimo. Sim. Quando você chega muito perto de uma pessoa, eu tô aqui, minha voz tá saindo de um jeito. Se eu chegar aqui, ela muda. Então, eu me aproximei. Então, você cria uma intimidade e você provoca. E eu não esperava. Um constrangimento. Então, ali eu pensei dele me dar uma cabeçada, porque do jeito que ele tava e pelo perfil dele, ele é capaz. Então, pra mim, seria... Tem uma outra foto que ele tá assim, falando no teu ouvido. Aí ele vem por trás, ele disse que eu... Ali ele tá falando, você é um covarde, eu não fiz nada. Eu lembro que ele falou. Porque eu botei isso na súmula. Você é um covarde, eu não fiz nada. Eu falei, tá, tudo bem. Você só chegou muito perto de mim. Vai embora, tchau. É o que eu falo pra ele. Tchau, vai. Tchau. Vai, por isso. Por querer brigar e não jogar. Então não tira a chuteira pra ele. Dou um par de luvas pra ele. Não engraxa a chuteira, né? Vamos pro nosso outro convidado aí. Qual é o próximo? Roma. Pô, Romário. Esse aí. Tu é o nosso senador, né, irmão? Pô, aí nessa foto aí, eu sei quando foi. Essa foto foi agora, que ele foi
pra Espanha, eu acho, receber um prêmio É. lá por ter sido um dos jogadores que mais título ganhou, ou mais troféu, alguma coisa assim. Foi uma homenagem que fizeram a ele. E por isso, porque ele foi o único cara que eu vi que não ia ser convocado, que não ia para uma Copa, e deu uma entrevista e falou assim: se me convocar, eu classifico. Convocaram, ele foi no Maracanã, meteu 2 gols, classificou o time. Uruguai. Já viu isso? É. Primeiro, o cara tem que Difícil. confiar muito nele, irmão. Difícil. E tem que ser iluminado. E segundo, ele é o futebol. Ele representa o futebol. Representa. De malandragem, de 94 foi inteligência. importantíssimo, né? É, de malandragem, de inteligência, de Tu já capacidade. apitou o jogo dele, né? Já apitei, não dava problema. A frase dele era sempre assim: pô, Índio, pô, tá dando, cara. O cara tá dando no tornozelo. Era assim, um cara super educado, super do bem. E na pelada, agora na pelada ele é Futebol, diferente. então. É, no futevôlei, no futebol dele de final de ano, É. aí ele não gosta de perder, não. chapa Aí, esquenta. aí, todo mundo, né? Até a gente. aí já viu. E se Competição, perder, né? não tem festa, né? Então não pode perder. Sem contar que é o senador da República, né? No outro segmento que eu tô entrando, e ele me ajudou muito também. É um cara ele valoriza as pessoas, sabe? Ele não é muito de muitas palavras, de ficar fazendo carinho. Mas assim que é bom, fala a verdade. E falando, olhando no teu A carreira dele é marcada por isso. É um cara transparente. Ele olha no teu olho, não gostei, você tá errado, chega. Ou gostei, tá bom. Mas também não precisa ficar ali. Não, eu tenho pra mim que ele é um cara na dele. Ele gosta das pessoas pelo que as pessoas são. Não pelo aquilo que as pessoas acham que ele pode dar. Eu acho que ele é um cara... E é inteligente pra caramba. Muito. Não Muito. conta- Admiro. Vamos para o próximo convidado aí. Mano Menezes. Ih, olha ele. Sabe o nome desse cara? Olha ele Sabe aí. o nome do mano? Não. Busca aí o nome do Mano Menezes. Não sei, não. Vê se não é Luiz Antônio. Ih, tu achará. Luiz Antônio. É Luiz Antônio, é alemão, por isso que eu... Luiz Antônio Wenker Menezes. Wenker Menezes. Pra tu saber o nome do cara, saber que tem alguma particularidade, já deu trabalho, né? Já. Eu lembro dele muito naquele time que apareceu em Porto Alegre, 15 de novembro. Eu fui fazer esse jogo lá, fui fazer um jogo do 15 de novembro, quando o 15 de novembro estava chegando no Sul, estava nas finais, acho que tinha sido campeão, e ele estava em alta. Bicho, ele me deu tanto trabalho nesse jogo, É mesmo. eu não consegui tirar ele. Nesse jogo, não. Aí, logo depois, ele foi pro Grêmio, depois ele foi pro Corinthians. No Corinthians, eu falei, agora, aqui... Porque expulsar lá no Campo Bom, 15 de Campo Bom, alguma coisa assim, era mole. Agora, ele, como técnico do Corinthians, tirar ele do banco, aí é aquilo, né, irmão? É guerra, né? Mas ele... Ele perturbava. Tirei muitas vezes. Tanto que gravei o nome. Porque tem que botar na Eu súmula. só vai relatar. Então eu escrevi tá. tanto o nome dele no Brasileiro, quando estava no Grêmio, no Corinthians, e ele sempre falava, tu é um covarde, você me persegue. Eu falei, nunca vou perseguir ninguém, porque eu não acharia legal que fizesse comigo. Mas ele é, pô, é difícil. Agora tem um cara que tem uma moral aí com muita gente e tal. Agora eu quero ver o que tu vai... Dom Fredon, tu engraxa a chuteira do Fred? Não, também não. Cara, também não. Não, também a cara não. dele. Parece até modelo italiano, né? Dom Fredão. Bigodão. Frederico. Ó, Frederico, pode buscar aí. Frederico Guedes Mendes. Sabe o nome também de o nome dele todo. Não é? De tanto escrever. É mesmo? Te deu trabalho muito? Muito trabalho. Mas era um jogador bom. Ele dava trabalho e ele crescia com quem não dominava ele. Entendeu? Então, todas as vezes que ele quis trocar de função comigo, e eu cansei de falar pra ele, Fred, tu quer apitar? Eu vou jogar, irmão. E se deixar... Porque você quer apitar, você quer jogar, você quer ser técnico, quer dar esporro nos garotos, quer brigar com todo mundo, com a torcida. Aquela parede ali que ele fazia... Pô, era falta, todo lance. Ele empurrava, ele jogava a força toda pra cima do zagueiro. O E o short aqui segurava aqui, né? Eu cansava de dar falta assim e ele ficava irritado. Por quê? Porque... Mas ele ganhou muita falta, assim. Mas minha não. Por quê? Porque ele já ia com... Era a característica dele, cara. É estudar,
É saber aonde você tá para saber o que você tem que fazer. Então, quando ele tava ali, que eu nunca procurava vê-lo de frente. Eu sempre abria, eu aprendi isso, ó. É. E hoje em dia ainda não tem mais aquele deslocamento, né, de diagonal, mas tem posicionamento. E se tem uma coisa que eu sempre tive, hoje não tanto, mas ainda tenho, era um bom condicionamento físico e um bom posicionamento em campo. Tem que se posicionar bem. E você só tem um bom posicionamento quando tu tá bem Porque fisicamente. tem ponto cego, né? Exato. Tem ponto Então, cego. quando ele dominava aquela bola de Essa frente, então do domínio, que ele mete a mão aqui, eu ó, já fazia o quê? segura Abria o para a short do esquerda. zagueiro. Quando ele puxava para a esquerda, eu abria para a direita. Porque era natural dele fazer o movimento sempre contrário. Quando ele vinha para cá, ele puxava aqui, deixava o cara né, na minha direita e voltava para a esquerda. Estudar o jogador. Esse era o movimento dele. Ele fazia para lá e puxava o cara. O que acontecia? Ele travava o cara ali. E aí o campo para cá ficava livre. Então, quando ele puxava para cá, eu já estava lá vendo. Então, eu para lá. Ele ficava louco. Porque eu via. Quer ver tudo, quer ver tudo. Tudo sou eu, tudo sou eu. Não, tudo não é você. Algumas coisas é você. Agora, se você achar que tudo é você, o problema é teu. Era assim. Aí que o bicho ficava maluco, né? Mas valeu. E eu queria te agradecer aí e deixar as considerações finais para você. O que você teria a dizer? Você até falou um pouco aí em relação, né, quando você foi batizado, de Deus, a importância de Deus na tua vida, né? Dessa tua carreira, muitas vezes, né? De diversidade que você passou. Você poderia deixar uma mensagem também pessoal, uma ideia para os nossos seguidores aí. Acho que a gente tem na vida dons, né? E Deus me deu um dom de ser árbitro de futebol. Ser professor de educação física, que é a minha formação, e um dom de ser árbitro. Exercer essa função que tanto me honro de ser árbitro. Eu vou ser árbitro pro resto da vida e professor. Só isso. Os outros títulos a gente perde, né? E Deus me deu essa oportunidade, me deu essa capacidade de inteligência física. Então, assim, a gente tem que ter a nossa fé, e eu tenho fé em Deus, e acredito que, né, algumas pessoas não acham que deva, mas é o direito de cada um, é livre-arbítrio. Eu digo para qualquer um, as experiências que eu tive com Deus foram as melhores possíveis desde o meu nascimento. Até os caminhos, até os desertos, os caminhos tortuosos por qual eu passei, Deus esteve presente. Por isso eu estou aqui. Sim. E até aquilo que eu não conquistei foi porque era vontade de Deus, não era minha vontade. Eu digo e repito, eu tinha um sonho em ser árbitro FIFA. Eu não fui árbitro FIFA porque Deus disse que não era para eu ser árbitro FIFA. Que era para eu ser árbitro aspirante FIFA, ter a carreira que eu tive, e hoje estar aqui falando, primeiro, das maravilhas que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Basta termos fé, acreditarmos nele em primeiro momento, e também na nossa capacidade, e tentar fazer o melhor. E é aquilo, é amar a Deus sobre todas as coisas, e até o próximo como a ti mesmo. Sim. Seguir os mandamentos, seguir a lei de Deus. Esse é o que eu entendo que vem a ser a receita. É claro que você tem que trabalhar muito, tem que estudar, tem que se preparar. Ninguém é perfeito. Não sou o dono da razão, nem quero ser nunca. Deixei de querer ter razão para ser feliz. Mas algumas coisas a gente não pode abrir mão, e eu não abro mão da minha fé. Sim. Porque a minha fé me trouxe até aqui e me levou a lugares que só Deus é capaz. Legal. Valeu, Índio. Obrigado aí. Nada, Luiz Antônio Índio, parceiro. E, futebol beneficente, craque da paz. Né? Porque eu lembro da primeira. Dia 21 de dezembro, nosso futebol beneficente. Vai ficar ligado que o Índio vai estar lá com a galera dele. É um prazer. O árbitro oficial. Nossa, aí. Isso que eu perguntei, tá apitando? Porque vai apitar. É isso aí só. Eu acho que eu vou morrer no caixão, vai ter lá um apitozinho. Eu vou dar um suspiro. Vai estar. O último suspiro vai ser apitando. Vai lá. Valeu, gente. Um abraço aí. Tamo junto.